licenças. Ora, boa tarde a todos. Bem-vindos a este webinar sobre os resultados que se obtêm com as pessoas. Agradeço a participação de todos. Sei que ainda temos mais alguns inscritos que não estão, mas também a nossa opção foi por começar a horas. Temos aqui um pouco de tempo para debater este tema tão relevante na vida das organizações. Um dos aspectos fundamentais sempre é conseguir fazer um adequado alinhamento entre os objetivos das organizações e os objetivos das pessoas que nelas trabalham. Esse alinhamento e essa sintonia é uma das missões fundamentais de qualquer administração, de qualquer equipa de direção de empresas e é, digamos, hoje, cada vez mais, um dos aspectos fundamentais da gestão das organizações. Nesta altura e nestes momentos de intensa crise e de intensa mudança também, a capacidade que as empresas têm ou podem ter de chegar a resultados mais elevados e a melhor e a mais sucesso depende, obviamente, de adequado envolvimento das pessoas nos processos de mudança e de profundas alterações que as organizações têm que fazer. Para tal, muitas vezes existe uma lógica de que esta é aquela parte que se faz com apenas bom senso e capacidade subjetiva de levar as pessoas e de levar as coisas a bom porto. Há muito desse trabalho, é importante haver intuição e capacidade de liderança genuína, mas também há técnica e também há técnicas que ajudam seguramente a gestão das organizações a chegar mais longe e a obter mais compromisso das pessoas que nelas operam e que elas trabalham e que permitem, em conjunto, chegar a resultados mais elevados. Portanto, hoje o nosso propósito é falar um pouco sobre isto. Temos connosco a Telma, que nos ajudará a perceber alguns dos aspectos mais em detalhe desta importante área da gestão das organizações, tudo o que tem a ver com o desempenho das pessoas nas organizações e depois explicaremos o que a Nerley, especificamente neste projeto de Empresas 4.0, em que medida é que pode contribuir para que as organizações e as empresas possam obter mais ferramentas para conseguir chegar com as suas pessoas e com os seus colaboradores a resultados mais elevados. É esse o propósito de hoje. Não vou demorar muito mais, vou aqui passar a palavra à Telma. Depois, num segundo momento, o colega Joel Pratas, que está connosco também, explicará os contornos deste projeto Empresas 4.0 e especificamente a componente relacionada com gestão de pessoas. E no final haverá um período de perguntas e respostas onde podem colocar as vossas questões, quer sobre as questões mais técnicas, quer sobre algum detalhe sobre a participação ou eventual participação no projeto. Espero que seja uma horinha produtiva para todos e seguramente sairemos mais ricos e mais conhecedores desta área tão relevante. Muito obrigado, Telma, se faz favor, pode avançar. Muito obrigada, boa tarde a todos. Como disse a Dr. Henrique, o objetivo é refletirmos um bocadinho sobre a importância das pessoas na obtenção de resultados e sobre a importância da gestão do desempenho das pessoas nas organizações. Estarei totalmente disponível para, seja ao longo da apresentação, seja no final, responder a algumas questões que possam surgir. Podemos debater alguns dos temas que possam também suscitar mais dúvidas ou mais controvérsia. Começava por... Peço desculpa, começava por colocar uma questão que penso que é muito relevante, que é a gestão das pessoas faz parte da estratégia global do negócio. Na maioria das vezes pensamos no que tem a ver com a estratégia do negócio, as finanças, a tecnologia, como é que vamos organizar as operações, mas e as pessoas? Qual é a estratégia que está definida para as pessoas? Sem dúvida que, como disse há pouco o Dr. Henrique, a questão da intuição é importante
e existe certamente muita sensibilidade para gerir algumas destas questões, sem ser necessário, em exclusivo, ter ferramentas ao auxílio da gestão na área dos recursos humanos, mas sem dúvida é fundamental ter uma estratégia devidamente definida e operacionalizada para a gestão das pessoas. Investir no negócio é a mesma coisa que investir nas pessoas? Por vezes não. Reitero que aposta-se no negócio, em tecnologia de ponta, mas muitas vezes este investimento com igual importância nas pessoas nem sempre é visto da mesma forma, nem sempre ocupa o mesmo lugar de destaque face a outras áreas de investimento na organização. Até porque, como sabemos e ouvimos muitas vezes, as pessoas são vistas como um custo. E, efetivamente, as pessoas são um custo, é inegável, mas são, sem dúvida, também um investimento. Sobretudo porque aquela expressão que se usa muito e que é muito comum ouvirmos, que as pessoas são o capital mais importante de uma organização, é muitas vezes dito, mas sem termos a verdadeira consciência da importância e do rigor que isto tem. Sem dúvida alguma, são as pessoas que são o grande fator de diferenciação nas organizações. São muitas vezes as pessoas que distinguem uma empresa da outra, que distinguem aquilo que são os resultados obtidos por uma organização de outra, exatamente no mesmo setor de atividade. Não há qualquer dúvida, e nos dias de hoje, de que a tecnologia é fundamental, mas quem opera a tecnologia, quem pensa nessa tecnologia são as pessoas que detêm o conhecimento, as competências, têm a capacidade de resolução de problemas, a criatividade, o pensar em novas soluções. Isso está nas pessoas. Esse é o capital que é insubstituível. Se uma empresa tiver a capacidade financeira para ir ao mercado buscar os melhores equipamentos, para montar o melhor layout numa empresa, ela consegue fazê-lo. Mas se calhar não é isso que a vai diferenciar de outras empresas no mesmo setor. É nas pessoas que está, sem dúvida alguma, este fator de diferenciação. E é aqui que é fundamental olharmos para as pessoas, não apenas como um custo, mas como um investimento. E este investimento passa muitas vezes por estratégias muito simples, que não têm muitas vezes um custo financeiro muito elevado e passa por uma questão, em primeiro lugar, de consciência da importância que as pessoas têm, da consciência da importância da comunicação, do feedback, da importância que tem o vínculo das pessoas à organização. Investir nas pessoas, como está aqui, como eu vos posso mostrar agora, contribui de forma absolutamente decisiva para a satisfação, para o compromisso, para os resultados e para a retenção de talento. Quando nós falamos no compromisso, falamos sobretudo no vínculo que o colaborador estabelece à organização. E este vínculo é fundamentalmente um vínculo emocional. Claro que também tem uma parte que tem a ver com o vínculo que diremos que é racional, que passa pelo tipo de contrato de trabalho, pelo vencimento, pelos prémios, enfim, por tudo aquilo que faz parte, obviamente, deste pacote, mas o vínculo emocional é insubstituível. Nós temos muitas pessoas que muitas vezes deixam a organização, não pelo seu pacote salarial, mas porque não se identificam com a cultura, porque não se sentem realizados, porque não há efetivamente um trabalho afincado em vincular, em contribuir para a satisfação das pessoas. Pessoas mais satisfeitas, mais comprometidas com a organização, sem qualquer dúvida, obtêm resultados totalmente distintos. Este vínculo, e eu dou-lhe muito destaque porque ele é absolutamente crucial para a obtenção de resultados, é também fundamental para podermos reter
as pessoas na organização. E nós sabemos que há muitas áreas em que cada vez é mais difícil ir ao mercado e ter perfis com aquele nível de competências disponível. E daí a importância cada vez mais de pensar naquilo que nós queremos que seja uma estratégia de gestão de pessoas que vincule as pessoas à organização e que as retenha e que conheça qual é que é o potencial e o talento de cada uma das pessoas e possa desenvolver esse talento e colocá-lo ao serviço da organização. Porquê que eu faço esta passagem do compromisso, do vínculo e dos resultados para um sistema de avaliação e gestão de desempenho? Porque ele é um elo agregador de todas estas questões que nós falamos, sobretudo porque um sistema de gestão de desempenho e dou sobretudo enfoque à questão da gestão de desempenho e não tanto da avaliação, porque avaliar por si só não tem grande impacto. Eu costumo dizer até que, ok, se alguém que pensa num sistema de avaliação de desempenho, se tiver apenas como único propósito avaliar por si só, se calhar é melhor pensar seriamente. Porquê? Porque aí sim acaba por ser um sistema, um momento, uma estratégia, uma ferramenta na organização que traz, por vezes, algum ruído, algum conflito, alguma tensão. Porquê? Porque ele não está a cumprir o seu propósito. O que é fundamental é avaliar para depois gerir o desempenho. É obtermos informação para podermos gerir os colaboradores, gerir expectativas, trabalhar neste vínculo e neste compromisso. O objetivo não é ser um meio de controle, um meio de punição, mas ser uma ferramenta de comunicação por excelência, uma ferramenta de gestão. E a partir do momento em que ela é implementada, vista e percepcionada desta forma, não tenho qualquer dúvida de que ela tem um impacto absolutamente importante na obtenção de melhores resultados. Permito-me dizer que são imensas as situações em que colaboradores de organizações clientes da consciência referem muitas vezes que gostariam de poder fazer melhor, mas não sabem como. Gostariam de ter metas definidas, mas não têm. Não têm muitas vezes presente o que é esperado deles. Aquilo que uma ferramenta de gestão de pessoas vem trazer à organização é, sem dúvida alguma, clarificar aquilo que é o papel de cada pessoa na organização, por um lado, mas, em primeiro lugar, trazer também a partilha da estratégia, a partilha dos objetivos comuns, é dar aquele que é um foco, uma orientação, aquilo que é esperado de cada colaborador, é um referencial de bom desempenho. Eu só chego, não é, onde sei que quero chegar. E muitas vezes, se não tiverem definidas metas claras de desempenho, ou até de quais são, se não for claro, quais são os comportamentos esperados, efetivamente as pessoas podem não atingir, porque não têm conhecimento, não sabem o que é para atingir. E aquilo que se pretende de uma ferramenta de gestão de desempenho e ligá-la à obtenção de resultados passa muito por isto, tornar claro o que é esperado de cada pessoa, o que é esperado daquela equipa. A partir do momento em que se define com clareza o que é esperado, isto tem um impacto também na motivação dos colaboradores, sobretudo porque aquela que deverá também ser a estratégia agregada à definição dos objetivos é pensar em conjunto com o colaborador o que é que ele necessita, o que é necessário para obter esses resultados. O que é necessário para que a pessoa possa evidenciar aqueles que são os comportamentos esperados, de acordo com a cultura da organização, com os valores, com a missão da função. Outro dos objetivos de uma ferramenta de gestão de desempenho é facilitar a comunicação e o feedback. É fundamental
que o colaborador tenha uma orientação clara de qual é que são as expectativas que existem acerca do desempenho dele. É fundamental para o colaborador perceber o que, até do ponto de vista proativo, ele tem que fazer para atingir determinados resultados. E nesta conjugação, sem dúvida, é fundamental colocar o colaborador também no centro desta questão, de forma que ele não fique apenas à espera que lhe sejam facultadas todas as condições, mas que ele também possa ir à procura, possa solicitar, possa pensar criticamente sobre o que é importante para ele atingir determinados resultados. Outro dos objetivos de uma ferramenta de gestão de desempenho é, sem dúvida, poder reconhecer esses resultados. Reconhecer o mérito. E quando eu falo em reconhecer o mérito, não significa necessariamente apenas a questão do reconhecimento monetário. Ele é importante, naturalmente que sim. Não é? Todos sabemos que isso é importante, sobretudo quando estamos em momentos de crise, em que as condições salariais dos colaboradores podem não ser as melhores. Naturalmente, o salário pode estar no centro da questão. Agora, também sabemos, e isso é absolutamente claro, que o salário não tem um impacto absolutamente duradouro na motivação do colaborador para atingir determinados resultados. E já falaremos sobre algumas questões que estão também ligadas a este reconhecimento que não é necessariamente monetário. A partir do momento em que nós temos uma ferramenta de gestão de desempenho, passamos a conseguir identificar com maior clareza quais são as causas que podem estar na origem desse desempenho que é abaixo do esperado. E podemos, a partir daí também, porque as coisas estão absolutamente interligadas, podemos também definir planos de ação. Onde é que ele está e onde é que ele deveria estar e o que é que temos que fazer para lá chegar. Uma ferramenta de gestão de desempenho é também fundamental para tornar mais claro e evidenciar aquele que é o potencial dos colaboradores. Muitas vezes, quando eu pergunto a algumas chefias se conhecem em maior profundidade as suas equipas, se conhecem qual é que é o potencial de cada colaborador, quais são as dificuldades, às vezes é difícil obter respostas a esta questão. E muitas vezes é absolutamente legítimo que esta questão não esteja no centro do dia-a-dia. Primeiro porque temos muitas vezes chefias muito centradas na operação, chefias muito mais técnicas, que não têm as competências ainda necessárias para a gestão das equipas, para a gestão das pessoas, que muitas vezes têm essa necessidade e sentem essa vontade, mas que não existe também, mais uma vez, pegando na questão inicial, ainda a consciência por parte dos decisores da importância de apostar no desenvolvimento de competências de gestão de pessoas para tirar o melhor partido da equipa e de cada pessoa individualmente, e cada um no terreno faz com o que tem à sua disposição, muitas vezes, o melhor possível. Necessita de ajuda, de incentivo para poder atingir outro patamar. E aqui há, sem dúvida alguma, nas nossas PME, um caminho muito importante a fazer ao nível do desenvolvimento de competências de gestão de pessoas. Se eu não conheço bem a minha equipa, eu não consigo geri-la da melhor maneira. Eu não consigo tirar o melhor partido de cada um. Se eu não estou atento aos seus fatores de motivação e desmotivação, eu também não consigo agir sobre isso. E nós não agimos sobre aquilo que desconhecemos. E muitas vezes perdem-se pessoas para a concorrência com elevado know-how, com imenso potencial, porque não conseguimos valorizá-lo, muitas vezes até nem sequer havia esse conhecimento e por isso não houve nenhuma estratégia para poder reter na organização aquele conhecimento. Após a reflexão de para que é que serve,
qual é que é a missão de uma ferramenta de gestão de desempenho, coloca-se a questão também de qual é que é o nível de conhecimento que a organização tem, ou que o colaborador tem, ou que a chefia tem, de quais é que são essas competências necessárias para obter melhores resultados. Muitas vezes não é só o colaborador que não tem essa consciência e por isso não tem essa consciência, também terá certamente mais dificuldade em executar esforços para atingir outro patamar, mas muitas vezes também não tem a chefia e não tem a própria organização. E por isso, em primeiro lugar, é fundamental parar para pensar quais são as competências técnicas e comportamentais necessárias para cumprir a missão da nossa organização, para cumprir a missão daquela função. Ok. No fim de identificadas quais são essas competências, precisamos de refletir sobre, então, e os nossos colaboradores têm essas competências? Não sei se estou a ser clara. Há um primeiro nível que passa por identificar quais são as competências necessárias para cumprir a missão da organização. E no fim de estar identificadas, pensarmos se existem ou não essas competências dentro da organização e se elas estão no nível de desenvolvimento que deveriam estar. Depois, impera também colocar a questão, os nossos colaboradores sabem quais são os objetivos que eles devem atingir, sabem quais são os comportamentos que devem ter para evidenciar determinados conhecimentos. No fim de respondermos a estas questões, estamos muito mais bem posicionados para começar então a desenhar aquilo que é uma estratégia também de gestão de desempenho e a obtenção de informação fundamental para a gestão de resultados, de expectativas, de motivações, para a implementação de planos de retenção de talento. E aqui eu colocaria as coisas em dois patamares. O sistema de gestão de desempenho deverá assentar, de uma forma muito resumida, em dois pilares fundamentais. Avaliação de competências, passa pela parte da avaliação dos comportamentos, eles foram identificados, sabemos, tornou-se claro para todos o que é esperado. Ok, vamos avaliar esses comportamentos. Por outro lado, definem-se os objetivos. E aqui, quando falamos da definição de objetivos, falamos na importância de definir objetivos globais de negócio, objetivos de equipa, objetivos individuais. Não há qualquer dúvida que isto vai trazer aos colaboradores uma clareza muito maior, uma maior orientação para o negócio e para os resultados, que é o tema central também deste webinar. Torna-se tudo muito mais transparente e aqui, mais uma vez, é uma ferramenta que pode auxiliar imenso o desenvolvimento destas competências de gestão de pessoas nas chefias. Porque se eu sei que há uma competência fundamental e crítica nesta função, e se ela está descrita, se é clara para mim que aquele colaborador tem que ter aquela competência, eu tenho algo que me auxilia a poder acompanhar o desenvolvimento dessa competência, a poder dar feedback ao colaborador sobre o seu nível de desenvolvimento e qual é o caminho que ele tem que percorrer. Eu resumia este processo nestas palavras que apresento: definir, em primeiro lugar, medir, conhecer, desenvolver e reconhecer. Definir o que se pretende avaliar, medir aquilo que nós definimos como crítico para a organização e medir o contributo que cada um dá e que as equipas dão para os resultados, conhecer esse desempenho e podermos agir sobre ele, para podermos desenvolver e para podermos reconhecer. Sem dúvida que é muito importante termos existir um sistema de recompensas associado a um sistema de gestão de desempenho. Mas, mais uma vez,
este sistema de recompensas não tem que ser necessariamente apenas um sistema de recompensas financeiras. Há muitas outras estratégias de incentivo, de reconhecimento que vinculam o colaborador à organização. Do ponto de vista da implementação de uma ferramenta de gestão de desempenho, ela passa, sobretudo, por uma fase de levantamento e análise de informação, a necessidade de conhecer devidamente o negócio, de conhecer as funções, de perceber o que é mais ou menos crítico em cada função, para a partir daí se poder começar a desenhar de forma absolutamente customizada e feita à medida de cada função e de cada cultura organizacional, conceber aquele que é um modelo de competências e de objetivos, sempre em estreita parceria com decisores, com a administração, com as chefias, envolvê-los em todo este processo. Eles têm um know-how importantíssimo, ajudá-los a ir desenvolvendo estas competências, de pensar o que é mais e menos crítico, como é que se pode estabelecer depois toda uma ferramenta de acompanhamento e de feedback. Fundamental tornar todo este modelo e a ferramenta e os pressupostos da mesma absolutamente claros para toda a organização, passando por treino de competências em quem tem responsabilidade em avaliar, por um lado, e por outro lado, nos avaliados, de lhes dar o conhecimento de quais é que são os pressupostos, quais são os comportamentos esperados e, com eles, reforçar este vínculo à organização e eles poderem perceber exatamente o que é que têm que fazer para chegar a patamares de desempenho mais elevados. Posteriormente, e na fase de implementação, eu diria que passa muito por não há sistemas perfeitos, não há ferramentas perfeitas e por isso o mais importante é, e tendo a sensibilidade de perceber o que é que se deve ir ajustando à organização, o que é que se deve ir afinando de forma a que ela cumpra a sua missão. E a sua missão não é, e volto a referir, não é avaliar, é gerir, é obter informação para a tomada de decisão, é obter informação para podermos reforçar o vínculo do colaborador com a organização e com os resultados. Porque quando falamos de gestão de pessoas e quando falamos de organização, estamos a falar de um sistema integrado e a gestão de desempenho não é um sistema isolado, ele contribui em larga medida para outros sistemas de recursos humanos. Contribui para o recrutamento e seleção, porque a partir do momento em que se torna claro quais são as competências que cada colaborador deve ter para desempenhar determinada função, nós quando queremos ir ao mercado identificar outros perfis, sabemos com clareza o que é que queremos ir à procura. É fundamental no processo de acolhimento e integração porque nos permite desenhar um plano de ação e de integração e muitas vezes permitam-me dizer que o mau desempenho ao desempenho abaixo do esperado em muitas situações passa porque o processo de acolhimento e integração não foi de todo o melhor, porque não se encetaram todos os esforços para termos informação de qual é que era o nível de entrosamento do colaborador com a equipa, porque não se detectou a tempo quais eram as lacunas, desculpem, de conhecimento que estavam a existir e permite-se muitas vezes que o colaborador fique a desempenhar com uma autonomia, mas esta autonomia não é no bom sentido da palavra, pelo contrário, é muito ao abandono, e peço desculpa pela expressão se calhar tão incisiva, mas o facto de não existir um acompanhamento faz com que o colaborador não tenha o melhor desempenho. E nós sabemos que isto acontece imensas vezes,
porque muitas vezes as FIAs também estão tão assoberbadas de outras questões, muitas vezes técnicas, operacionais, que não permitem ter o espaço necessário para este acompanhamento de maior proximidade. Contribui para a formação e desenvolvimento, justamente para o que eu estava a dizer, porque nos permite, a partir dos resultados da avaliação de desempenho, perceber quais são as fragilidades de desempenho e estabelecer metas de desenvolvimento que não passam apenas, naturalmente, pela formação formal, passam por muitas outras estratégias de partilha de conhecimento, de um feedback mais regular, de um maior acompanhamento por parte de colegas, de estimular a cooperação e a partilha de conhecimento, enfim, por imensas estratégias. Contribui para planeamento de mobilidade interna, porque com a informação que obtemos e depois de terem encetado imensos esforços de desenvolvimento, se as coisas não estão a correr da melhor maneira, se calhar é preciso colocar a questão, ok, será que o colaborador, este colaborador tem o perfil mais adequado ao desempenho desta função, e pode não ter, e pode ter um resultado completamente diferente noutra função, e é preciso muitas vezes fazer este jogo de avaliação de este perfil, se calhar tem um melhor fit com outra função, e mais uma vez, se a chefia conhecer em rigor a sua equipa, consegue ter muito mais conhecimento para poder fazer estas movimentações na própria equipa. Contribui para os sistemas de compensação e benefícios, porque torna claro quem é que efetivamente contribui mais para os resultados, quem é que se destaca e quem é que merece esse reconhecimento. Reparem, muitas vezes, mesmo quando há a distribuição de prémios, como não há critérios, é distribuído um prémio de desempenho e às vezes igual para todos. Isto é absolutamente injusto. E aquilo que é um fator positivo, muitas vezes torna-se em algo absolutamente controverso, gerador de imensa insatisfação. Porquê? Porque estamos a reconhecer o bom desempenho, mas também se está a reconhecer desempenhos abaixo do esperado. E qual é que é o sentimento de um colaborador que se esforça, que é comprometido com a sua função, que obtém resultados de excelência e depois é recompensado, tal como qualquer outro colaborador que não tem essa vinculação, que não tem esse compromisso e que não obtém resultados. E ouvimos imensas vezes dizerem-nos, ok, mas qual é que é a diferença entre trabalhar muito e bem ou não produzir propriamente aquilo que é o esperado e não cumprir os objetivos que são esperados? Todos recebem o mesmo. Efetivamente, isto é gerador de muita injustiça e de muita insatisfação e contribui para a desvinculação dos colaboradores com a organização. Contribui também, para terminar, para um sistema de gestão e retenção de talento, porque passamos a ter informação sobre o potencial dos colaboradores e podemos gerir esse potencial e reter esse potencial na organização. Por isso, um sistema de gestão de desempenho, ele não cumpre a sua função apenas, a sua missão de nos dar informação apenas para o conhecimento de se o colaborador atingiu ou não atingiu resultados, se está ou não de acordo com o esperado, mas o sistema de gestão de desempenho fornece informação para todos os outros sistemas de recursos humanos e que devem ser desenhados de forma interligada. Isto seria muito mais interessante, perdoem-me o meu desabafo, se houvesse aqui partilha e uma dinâmica diferente, se pudesse ir interagindo convosco, no final teremos essa oportunidade e por isso eu permito-me terminar para dar tempo depois também para essa partilha, com uma questão, uma frase de um autor que me faz muito sentido, que é: a gestão de desempenho e a avaliação de desempenho é o cimento que alia e integra todas as iniciativas relativas aos recursos humanos. É preciso também reconhecê-la como uma longa e por vezes difícil viagem, mas não será ainda mais arriscado nada fazer e sem dúvida
que é uma questão absolutamente pertinente. Não é um processo fácil nas organizações, sobretudo porque implica muitas mudanças na organização no que diz respeito à definição de uma série de procedimentos, de regras, de treino de competências, mudança de cultura, mas não fazer nada, não investir numa estratégia de gestão de pessoas, terá certamente muito mais riscos e terá certamente muito mais dificuldades do que as dificuldades que decorrem da implementação de uma ferramenta de gestão de pessoas. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria antes de mais agradecer a apresentação da doutora Telma, que foi bastante esclarecedora e que evidencia que a implementação de um sistema de avaliação de desempenho é não só importante para o desenvolvimento dos recursos humanos, mas fundamentalmente para o aumento da competitividade das empresas. E nesse sentido, eu gostaria de vos apresentar o projeto Empresas 4.0. O projeto Empresas 4.0 é um projeto conjunto em que o promotor é a Nerley, mas os beneficiários são as empresas. Ou seja, a Nerley apresentou uma candidatura baseada nas necessidades e nas dificuldades das empresas e agora a candidatura já está aprovada e permitirá que as empresas beneficiem de uma série de apoios ao investimento em variedíssimas áreas. Este projeto Empresas 4.0 tem como principal objetivo apoiar e potenciar o processo de preparação das pequenas e médias empresas para os desafios impostos pela indústria 4.0, aumentando a sua competitividade através de um reforço não só da componente da indústria 4.0, mas também das suas capacidades de organização, de gestão e de inovação, como é o caso da avaliação de desempenho. As principais vantagens deste projeto, nas várias áreas que apresentaremos de seguida, são essencialmente, permite a implementação de estratégias inovadoras ao nível do processo, do produto e do modelo de negócio, vai permitir um apoio às empresas na adoção de modelos de indústria inteligente, com especial foco na digitalização de processos e na transição digital. Vai permitir ainda um aumento da satisfação e motivação dos recursos humanos, que naturalmente se vai traduzir numa melhoria do desempenho organizacional. Vai permitir um reforço do posicionamento da empresa ao nível da inovação e da sua imagem, da imagem que tem perante os seus clientes, perante todo o meio envolvente, e vai ainda permitir um aumento da produtividade e da eficiência. Como disse, o projeto é promovido pela Nerley, mas os beneficiários são micros, pequenas e médias empresas que desenvolvam sua atividade não só na região centro, mas também são elegíveis empresas que tenham a sua atividade nas regiões norte e alentejo. E gostaria apenas de clarificar que independentemente, e é uma situação que acontece frequentemente, independentemente de uma empresa ter sede em Lisboa, que na maioria dos casos, depois do Portugal 2020, não é uma região elegível, se a empresa tiver a sua atividade ou tiver o seu estabelecimento numa destas três regiões, poderá ser elegível, porque o impacto do projeto vai se sentir não na sede da empresa, mas no estabelecimento, no local onde ela desenvolve a sua atividade. Importa referir que os beneficiários têm que ser empresas que visem a produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis. Traduzindo por miúdos, isso significa que têm que ser empresas que oferecem ao mercado produtos ou serviços que estão sujeitos à concorrência. Falando agora dos principais requisitos para as empresas poderem aderir ao projeto Empresas 4.0. O primeiro tem a ver com o facto de não poderem ter dívidas à Segurança Social nem à Autoridade Tributária. Têm que apresentar um capital próprio positivo no ano pré-projeto 2017, ou no caso de não ter nesse ano, poderá ser analisado as demonstrações financeiras de 2018 ou 2019. Tem que dispor de contabilidade organizada,
tem que ter a sua atividade licenciada, pronto, e sendo uma micro, pequena ou média, tem que ter certificação PME. É importante ainda que, aliás, é um requisito obrigatório que as empresas ou já apresentem ou prevejam apresentar exportações até 2022. Dá aqui uma gralha, 2022. Exportações podem ser diretas ou indiretas. É assim, uma empresa pode não exportar diretamente, mas o tipo de serviços ou de bens que vende pode ser vendido a outras empresas que incorporam o valor desses bens e serviços e que vão no final traduzir-se em aumento das exportações nacionais. Falando aqui um pouco sobre a avaliação de desempenho, que é uma das áreas deste projeto e que a doutora Telma já explicou muito bem e tecnicamente não vou ser grandes comentários. Neste projeto, a avaliação de desempenho, tal e qual como todas as outras áreas, a Nerley, sendo promotora, não é especialista nestas áreas, então opta por subcontratar consultores especializados e são esses consultores especializados que vão implementar as ações diretamente nas empresas. Importa referir que, apesar das ações estarem identificadas, todas elas vão ser ajustadas à realidade e às necessidades da empresa. Especificamente relativamente à avaliação de desempenho, a metodologia de implementação está prevista ocorrer em 3 etapas. Numa primeira etapa será feito o desenvolvimento do sistema de avaliação e de gestão de desempenho, em que será feita, por exemplo, uma clarificação da estrutura organizacional, identificação de pontos críticos por área funcional, identificação de competências e objetivos que, após toda esta análise, vai traduzir na concepção do modelo de avaliação de gestão de desempenho. A segunda fase passa por, concebido um modelo, por transferir este conhecimento, estas competências, para as FIAs, para os avaliadores, para os avaliados e para todos os utilizadores do sistema de avaliação de desempenho, porque não importa só conceber todo o sistema de avaliação de desempenho, importa que todas as pessoas envolvidas o percebam, porque só assim é que ele será eficaz. A terceira fase, designada a operacionalização e follow-up, é feito um primeiro teste de implementação em que podem eventualmente ser feitos alguns ajustes, algumas melhorias, dependendo de como corre esse teste. A intervenção de avaliação de desempenho está subdividida em 2 categorias, para empresas que tenham menos de 50 trabalhadores e para empresas que tenham mais de 50 trabalhadores. Em termos de investimento, o investimento real da empresa, no caso das empresas com menos de 50 trabalhadores, é de apenas 2.725 euros. Isto porque terá uma comparticipação através de incentivos do Portugal 2020 no valor de 2.725, 50% do valor, mas o benefício que terá em serviços, ou seja, o investimento que é comparticipado, totaliza 5.450. Ou seja, a empresa, neste caso aqui das empresas com menos de 50 trabalhadores, a empresa com um investimento de 2.725 terá um benefício de 5.450, terá o apoio da Consenso, uma empresa que é a empresa que foi contratada para prestar a avaliação de desempenho, uma empresa especializada na valorização do capital humano das organizações, com mais de 10 anos de experiência na implementação deste tipo de projetos em empresas, e acho que é importante reforçar esta questão. Com o apoio deste projeto, e agora referindo às empresas com mais de 50 trabalhadores, a empresa com um investimento de apenas 4.100 euros conseguirá operacionalizar um sistema de avaliação de desempenho cujos serviços, em termos de valor de mercado, estão avaliados em 8.200 euros. Depois, em relação à avaliação de desempenho, teremos a oportunidade nas perguntas e respostas para clarificar, e gostaria também de expressar que estamos completamente disponíveis para esclarecer dúvidas, para agendamento de reuniões, sejam presenciais, seja virtuais, sem qualquer tipo de compromisso. Falando agora um pouco das outras áreas, porque este projeto Empresas 4.0 pretende
aumentar a competitividade das empresas de uma forma bastante abrangente. As outras áreas são o apoio à adesão à indústria 4.0, o planeamento e controle de gestão, o Balance Scorecard, o Lean Management, a eco-inovação, o plano de reestruturação do design e da marca e o vídeo promocional. Como podem ver, são áreas bastante diversificadas, mas que são fundamentais na competitividade das empresas. Importa ainda referir que este projeto tem ainda uma série de ações e investimentos complementares. Falando primeiro dos investimentos complementares, as empresas que beneficiem das intervenções que referi anteriormente poderão ainda ter a hipótese de ter apoio ao investimento em equipamento informático e em software. Relativamente às ações complementares, são ações que não são diretamente, não envolvem diretamente as empresas, mas que as empresas e os seus colaboradores podem beneficiar delas. Estou a falar de workshops, de sessões de imersão, vai ser desenvolvido um manual de competências digitais para as pequenas e médias empresas, um guia de boas práticas de gestão da inovação, um estudo de benchmarking internacional com os melhores princípios de indústria 4.0, e isto ao longo do projeto. O projeto já está aprovado, vai ser executado, vai ser desenvolvido até dezembro de 2021. Uma empresa que adira neste momento, naturalmente, se houver um envolvimento da empresa, o projeto não vai decorrer até dezembro de 2021, mas é um período bastante alargado porque vai envolver um elevado número de pequenas e médias empresas. Eu gostaria ainda de dar destaque que no âmbito do projeto estão ainda prevista a realização de webinars, um por cada das áreas de intervenção que referi anteriormente. Os próximos já estão agendados. O primeiro tem a ver com o plano de reestruturação da marca. Será no dia 9 de setembro e o título será Quanto vale a sua marca? E o segundo para 13 de outubro, que está relacionado com a implementação do Lean. Relativamente ao projeto, resta-me dizer que estamos completamente disponíveis para esclarecimentos, seja através de questões agora neste período final, seja para agendamento de reuniões presenciais ou virtuais, sem qualquer tipo de compromisso, e também sugiro que visitem o site do projeto, Empresas 4.0, deixo-vos também o contacto de e-mail apoiotecnico@nerle.pt e o nosso telefone para qualquer contacto, sem qualquer compromisso. Relativamente ao projeto, já disse tudo o que tinha a dizer, abrindo agora aqui o período de perguntas e respostas, já temos aqui algumas questões. A primeira questão que eu agradecia que a doutora Telma respondesse, a primeira questão é: quais são os principais obstáculos e resistências que existem na implementação ou na reestruturação de um sistema de avaliação de desempenho? Obrigada, Joel. Os principais obstáculos passam muito pela necessidade, que muitas vezes a implementação de um sistema de avaliação e gestão de desempenho implica de reestruturar o próprio organograma, ou seja, de definir, ou redefinir, melhor dizendo, redefinir a estrutura organizacional, definir melhor os canais de reporte. Esta é uma questão que eu acho que muitas, se por um lado é sem dúvida alguma mais-valia, e se nós temos muito essa experiência, que se há uma resistência, por outro lado é um momento em que a empresa tem a oportunidade de pensar em conjunto sobre a estrutura da organização e reformular algumas áreas que de outra forma se calhar iria protelando e que são muitas vezes geradoras até de muitos conflitos, mal-entendidos, o facto de não estar, por exemplo, definido quem é que reporta a quem, parece uma coisa que é simples, mas na verdade tem um impacto muito grande no dia-a-dia das organizações, e este é um das resistências ou dos obstáculos, é a consciência de que a implementação do sistema vai obrigar, entre aspas, a reestruturar algumas outras áreas, tem impactos noutras áreas.
Até porque acontece-nos algumas vezes depararmos com temos um diretor de produção, por exemplo, do qual dependem diretamente 70, 80 pessoas. Naturalmente é impossível esta pessoa ter um conhecimento do desempenho destas pessoas, de qual é que é o seu potencial, quais são as suas motivações, desmotivações, quais são as suas insatisfações, porque não é humanamente possível. A implementação do sistema, e posso até dar como um exemplo recente, em que levou que houvesse toda uma reestruturação e se identificassem outras chefias intermédias, que assim a ponte, neste caso a terminologia, eram chefes de secção, permitiu reconhecer o mérito ali de algumas pessoas, atribuindo um papel de maior destaque, definindo um plano de desenvolvimento de competências, ou seja, ao operar sobre uma área, estamos a operar também indiretamente sobre outras. Por outro lado, em alguns momentos sentimos resistência, até por parte das chefias, na implementação do sistema, porque se não existir um sistema de gestão de desempenho com pressupostos absolutamente claros e que produzem uma avaliação formal, o conflito à partida parece que é menor. Ou seja, se eu tenho que avaliar um colaborador, se eu não estou propriamente satisfeita com o desempenho dele e se eu for fiel àquele que é o seu desempenho, eu tenho que estar preparada para algum conflito. Ou pelo menos é assim que as coisas são vistas. Não são assim necessariamente, mas são assim que são vistas. E muitas vezes faz com que isto leva a com que as chefias tenham alguma resistência em ter ao seu serviço estas ferramentas. O que nos mostra depois a experiência é que depois eles vêm, e depois de muito treino, de tempo, é necessário dizer que estas ferramentas levam tempo a amadurecer na organização, permitam uma expressão a viver dentro da organização, em que numa fase inicial parece que é tudo muito formal, muito processual, mas com o tempo e com a aquisição destas dinâmicas, e nós, do ponto de vista da implementação, temos imenso cuidado a esse nível, que é trabalhar com as chefias, ir trabalhando as suas inseguranças, dando-lhes competências a este nível, para que efetivamente avaliem de uma forma justa, rigorosa, mas saibam depois lidar com o eventual conflito que possa advir. E conflito, se cá não é a palavra mais adequada, mas por esta dificuldade depois em assumir que o colaborador não corresponde ao desejado. E há uma questão muito relevante que, por vezes, quando olhamos para a avaliação, percebemos que aquela avaliação não espelha o desempenho daquele colaborador. E porquê é que isso acontece? Porque o que a pessoa está a tentar fazer é evitar esse conflito. A verdade é que cada vez em que não se é absolutamente criterioso na forma como se avalia aquele desempenho, estamos a impedir o desenvolvimento daquele colaborador. E vou dar-vos um exemplo de um cliente nosso que tinha uma situação, tinha um sistema de avaliação de desempenho implementado. E o que acontecia é que, quando fazia a avaliação, os resultados eram excelentes. O que parecia que só havia Cristianos Ronaldos a cada esquina na organização. Quando depois, no dia-a-dia, essa não era a realidade. As FIAs queixavam-se, efetivamente, de algum descompromisso, de as pessoas não terem clareza sobre aquilo que era esperado delas, não terem um desempenho adequado. O que é que eu, como chefia, estou a fazer se quando eu tenho a oportunidade de poder dar um feedback ao colaborador do que é necessário fazer, o que é que vamos fazer em conjunto para melhorar, o que eu lhe estou a dizer é, não, afinal está tudo bem. Qual é a legitimidade que eu tenho a seguir de ir junto da minha chefia, da minha administração, dizer que aquela pessoa não precisa de fazer formação, por exemplo, precisa de fazer formação para desenvolver determinadas competências, se no momento em que eu a avaliei, eu disse que ela era brilhante. Qual oportunidade é que eu estou a dar ao colaborador de ele poder efetivamente ter melhores resultados? Não estou.
Que legitimidade é que eu tenho para a seguir ir-lhe dizer que afinal ele fez um mau trabalho, ele não tem um bom desempenho, se eu quando avaliei lhe dei fiz uma boa avaliação e ele até recebeu um prémio. Um prémio que legitimou aquele mau desempenho. E o que é que estava a acontecer? Pegando neste exemplo, os critérios que estavam definidos não eram os critérios mais adequados. Ou seja, eram critérios também genéricos, transversais a toda a organização, e isto também responde um bocadinho aqui a outra questão que foi colocada. É fundamental que os critérios em avaliação sejam absolutamente ajustados àquela função. Ter uma avaliação genérica com critérios iguais para a área administrativa, para a área comercial, para a produção, não nos faz muito sentido. Não é de todo mais adequado. Porquê? Porque aquilo que é exigido na área, um perfil da área da produção, não é igual àquilo que é exigido a um técnico comercial. O nível de desenvolvimento, por exemplo, da competência, vamos imaginar a comunicação exigido a um comercial, não é igual àquilo que é exigido, por exemplo, a um soldador. E quanto melhores forem os critérios, melhor é a avaliação e mais facilmente eu consigo afinar essa avaliação e esses resultados. A questão, e pegando aqui novamente na questão dos obstáculos e que eu referi, que a evitação do conflito era às vezes um destes. Isto também acontece porque a pessoa não está munida das ferramentas necessárias para se poder defender daquela avaliação. Isto sem interação, não sei se respondi à questão, como não tenho feedback desse lado, coloquem outras questões que possam ajudar a esclarecer melhor a questão. Muito obrigado, doutora Telma. Muito obrigado. Acho que foi esclarecedor e acho que acabou por responder um pouco à segunda questão que temos, que começa com uma afirmação de que existem organigramas que promovem um distanciamento entre as chefias e os colaboradores que potenciam o desconhecimento das chefias na capacidade da equipa que se tem na empresa. Será que a implementação de um sistema de avaliação de desempenho pode levar a alterações ao nível do organigrama para que a empresa se torne mais eficaz? Sim, leva muitas vezes a alterações. O início do trabalho de implementação do sistema de gestão de desempenho passa justamente por aí. Conhecer a organização, a cultura organizacional, perceber quais é que são os objetivos que se pretende atingir com o sistema de gestão de desempenho, alinhar as expectativas e conhecer aquilo que é o organograma e debatê-lo e perceber se aquele organograma também cumpre os objetivos do sistema de gestão de desempenho. E acontece realmente inúmeras vezes ser necessário fazer reestruturações e, volto a dizer, definir melhor canais de reporte, reorganizar áreas, até porque sem isso não é possível avançar. Porquê? Porque para montar o sistema de gestão de desempenho é preciso haver total clareza de quem é que reporta a quem é que avalia quem é que é o responsável por acompanhar o desempenho daquela pessoa. E se isto não estiver claro, não resulta. Por isso é que muitas vezes alguns sistemas não cumprem os objetivos que deveriam cumprir e são geradores de imenso conflito. Porquê? Porque quem está a avaliar não é a pessoa melhor posicionada para o fazer. E o colaborador também não reconhece legitimidade nessa pessoa para o fazer. Enfim, há imensas coisas que é necessário clarificar antes de se avançar para a identificação das competências, de objetivos, etc. E que passam muito por pela análise e reestruturação da estrutura organizacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos aqui uma outra questão que me parece bastante pertinente, que é, neste mundo em que estamos atualmente, que está em constante mutação, em que as competências que acrescentam valor mudam com uma rapidez brutal, de que forma é que
é possível desenhar um sistema de gestão e avaliação de desempenho capaz de acompanhar esta constante mutação no meio empresarial? Eu acho que a partir fundamental, na nossa opinião, é ter um sistema com base em competências. E aquilo que é o pressuposto, não é, da competência é dinâmico. Se nós falarmos no conhecimento, e já agora só dar aqui, se calma, fazer uma breve abordagem à própria definição de competência, ou aquilo que é o conceito de competência. Nós, quando falamos de competência, falamos da incorporação de um conjunto de saberes. Conhecimento, não é? O saber transferir esse conhecimento para a ação, o saber e o querer e ter vontade de fazer, não é? E de pôr esse conhecimento em ação, porque eu posso saber fazer, mas se eu estiver desmotivada, se eu não sentir um vínculo com a organização ou com a função, possivelmente eu não coloco esse conhecimento ao serviço da organização. E a atualização contínua desse conhecimento. É fundamental estes vários conceitos, estas várias dimensões do saber, para que possamos realmente ter um sistema de gestão de desempenho capaz de responder a este dinamismo e a esta mutação constante. A própria definição do sistema passa também por se poder, com a regularidade necessária, avaliar se aquelas são as competências mais adequadas face ao contexto atual do negócio, face àquilo que é a estratégia desenhada para o futuro, aquelas que são as expectativas e as motivações do próprio colaborador, porque, como dizia a doutora Henrique no início também deste webinar, é preciso criar este alinhamento entre aquilo que são as necessidades e as expectativas da organização com aquelas que são as expectativas individuais, e esta conciliação é muito importante. E por isso o modelo de competências deverá incorporar esse dinamismo e não ser estático. E quando nós falamos de outros modelos de avaliação, eles são sem dúvida muito mais cristalizados e não contemplam esta volatilidade do contexto, das motivações, da inovação e do próprio talento. Muito obrigado. Temos várias questões, vamos tentar responder a todas, apesar de já estarmos aqui em cima da hora. Se não conseguirmos responder a todas, estamos disponíveis para responder através de e-mail, por telefone ou outro meio. Está aqui uma outra questão que me parece bastante pertinente, que é um sistema de avaliação de desempenho tem sempre uma componente, tem sempre indicadores objetivos e tem sempre indicadores subjetivos. Ora, se forem dois avaliadores diferentes a fazer a avaliação, na parte subjetiva poderá dar-se o caso de haver avaliações completamente dispares. E a questão é como é que, com a implementação de um sistema de avaliação de desempenho, se pode controlar esta diferença de critérios, esta subjetividade na avaliação? Essa é uma questão, sem dúvida, muito pertinente. E por isso é que um sistema de gestão de desempenho deve estar também suportado e ter um pilar importante que tem a ver com a definição de objetivos, porque é muito menos afetado, digamos assim, pela visão humana, por preferências, simpatias, antipatias, enfim, essa subjetividade. Agora, não se deve retirar outra componente. Não é? E quando nós falamos realmente da operacionalização das competências, falamos sem dúvida alguma de uma componente que é mais subjetiva e que existem e podem existir diferentes apreciações consoante o avaliador. Uma das formas de reduzir a subjetividade, embora permitam-me dizer que, eu costumo dizer que aquilo que é feito por mão humana não está totalmente isento de subjetividade, certo? Assim, é claro que se nós pensarmos em termos de indicadores, ou vendeu 100
não é? Ou são 100, ou são 150, e há informação muitas vezes fiável para dizer qual é que é o resultado. Embora também nos objetivos nem todos são assim tão, e passa a redundância, tão objetivos. Quando falamos de competências, existe alguma subjetividade, é verdade. Mas a partir do momento em que se define na organização e com os vários interlocutores o que é que se entende por aquela competência, eu vou dar um exemplo, orientação para objetivos, e fica, ou comunicação, pronto, pegando aqui numa que não esteja tão ligada à parte dos resultados. Comunicação, o que é que na organização se entende por comunicação? Quais são os comportamentos que o colaborador deve evidenciar para manifestar aquela competência? Porque há pouco, quando eu falei sobre os vários saberes, é assim, nós só sabemos se uma pessoa tem uma competência ou não se ela a evidenciar, se ela a demonstrar, certo? Se ela a puser em ação, se ela souber fazer com a dimensão do saber fazer. Se isso não acontecer, não é uma competência, pode ser um conhecimento. A partir do momento em que isto está devidamente operacionalizado em comportamentos observáveis, reduz muito a subjetividade. Há uma diferença entre eu avaliar o parâmetro comunicação e não existe mais qualquer informação sobre a comunicação. O meu entendimento de comunicação pode ser o do Joel pode ser um totalmente diferente. No modelo de competências está descrito o que é que na organização se entende por competência. Quais são os comportamentos que a pessoa tem que evidenciar, tem que demonstrar, para que efetivamente ela seja clara ou não, se ela tem ou não tem aquela competência. E até qual é que é o nível de proficiência da competência. Ou seja, quando definimos a competência, nós podemos definir que, por exemplo, para um perfil de técnico comercial, o nível esperado da competência é um 4, por exemplo, e está descrito o que é que se entende por um nível 4, quais são os comportamentos esperados no nível 4, e podemos ter um soldador, pego no mesmo exemplo, que tem também a competência de comunicação a ser avaliada, porque é importante no seu trabalho em equipa, na passagem de informação, o que seja, mas o nível exigido é um nível 1. Mas está descrito o que é que se entende por um nível 1. E permitam-me só dar mais esta nota, que é, quando não há esta descrição, quando isto não está devidamente operacionalizado, quando isto não foi discutido na organização, não está escrito, as pessoas não foram treinadas para este tipo de avaliação, sem dúvida alguma que a subjetividade é maior. Porquê? Porque se eu der eu simpatizo imenso com aquele colaborador e avalio a comunicação e dei-lhe um 4 e vem a minha chefia e diz-me, olha, tu avaliaste aquela pessoa em um 4, mas eu não concordo, por isto e por isto. Mas como não está descrito em lado nenhum, eu posso arranjar muitos argumentos para fundamentar. Agora, se eu tiver balizas do que é que se entende por um nível 4 para aquela competência, está escrito. Quer dizer, eu não posso dar um nível 4 quando os comportamentos que ele evidencia e que são visíveis para chefias, colaboradores, etc., estão posicionados no nível 1. É mais fácil, se depois até numa reunião, quem tiver interesse, podemos até pegar exemplos e demonstrar. Mas a subjetividade nunca se retira na totalidade, não parece correto dizer o contrário. Agora, é possível introduzir outros mecanismos que ajudam a trazer maior fiabilidade à dimensão comportamental. Não sei se respondi à questão. Sim, muito obrigado. Uma questão que possivelmente a resposta também poderá ser subjetiva, um pouco mais porque como já foi dito e bem pela doutora Telma, a implementação de um sistema de avaliação de desempenho implica um envolvimento de toda a empresa, de todos os recursos humanos, e a questão que colocam é
qual o tempo médio de implementação de um sistema de avaliação de desempenho numa empresa com cerca de 84 colaboradores? Sim. Essa questão é feita muitas vezes, até em reuniões de prospecção, etc. Eu tenho alguma dificuldade em responder a isso, e vou dizer porquê. Depende muito do nível de organização da empresa, não depende tanto do nível, do número de colaboradores, depende mais se a estrutura está claramente definida ou não, ou se é preciso repensar a estrutura. Não estou a dizer que chegam lá os consultores e que mudam toda a estrutura da organização, mas é verdade que é preciso muitas vezes repensar. Depende se existe descrição de funções ou não, e se essa descrição de funções está atualizada. E porquê que é importante? Porque é a partir da análise das responsabilidades de cada função que nós vamos em conjunto definir que competências é que são necessárias para a pessoa responder à missão daquela função. E se não existir, naturalmente que é um trabalho mais moroso. Temos muitas situações onde os clientes nos dizem ainda bem que iniciamos a implementação do sistema, porque isso de alguma forma forçou-nos positivamente a reformular outras coisas. E aproveito para dizer o seguinte: é muito importante a descrição de funções. São imensas vezes que acontece o colaborador não ter a mínima noção. Bem, a mínima se calhar é um exagero de linguagem, pronto, vou tirar aqui este exagero. A verdade é que muitas vezes, e isto sim digo com total clareza, o colaborador não tem total noção daquilo que são as suas responsabilidades. As fronteiras não estão definidas e temos vários colaboradores em funções diferentes a fazer a mesma coisa, com desperdício imenso de tempo e de recursos. O colaborador, quando entrou na organização, até recebeu, por exemplo, um documento que de alguma forma elencava as suas responsabilidades, mas com isto tudo já houve não sei quantas reestruturações na empresa, novos produtos, novos serviços, novos processos de fabrico, e nunca foi atualizado. E quanto mais claro for o que é esperado do colaborador, quais são as suas responsabilidades, melhor a partir será o seu desempenho. Pronto, voltando à questão, depende do nível da organização, depende se existe descrição de funções ou não, depende do número de funções que existem na organização, depende da disponibilidade e do envolvimento da organização no projeto. E esta questão é muito relevante, porque para nós é fundamental este envolvimento. Não nos faz sentido chegar lá e propor um conjunto de competências. Claro que nós o podemos fazer, não é? Até porque algumas competências são mais ou menos transversais e que está mais que estudado, que elas são fundamentais e são transversais a vários setores de atividade ou a várias funções. Mas o que é fundamental é este trabalho em conjunto com a administração, com as chefias, porque este acompanhamento ajuda também à transferência de conhecimento, à sensibilização para a importância de uma série de outras questões que são críticas para o sucesso da implementação. Por isso, eu tenho aqui alguma dificuldade. Eu diria que 6 meses pode ser um tempo absolutamente razoável numa organização, noutra podem ser necessários 3, noutras podem ser necessários 9. Isso é mais fácil de responder quando nós estamos, até às vezes logo numa fase inicial, até numa reunião de prospecção, no fim de percebermos como é que é a estrutura, que funções é que existem, qual é o nível de envolvimento, se existe lá dentro interlocutores privilegiados com quem consigamos trabalhar em mais estreita articulação. Pronto, tenho dificuldade em responder a essa questão. Agradeço a sua resposta. Eu peço imensa desculpa, estamos a receber várias questões, mas já estamos aqui um bocadinho a passar da hora e já me fizeram sinal. Nós agradecíamos muito se pudessem colocar as questões por e-mail, através de apoiotecnica@nerlei.pt ou por telefone. Estamos completamente disponíveis para responder às vossas questões. Sem qualquer tipo de compromisso, podemos agendar reuniões, já estou a ser repetitivo, mas podemos agendar uma reunião
via Microsoft Teams, via Zoom, sem qualquer tipo de compromisso, em que podemos explicar melhor o funcionamento do projeto, esta área em específico da avaliação de desempenho, ou uma outra área das que estão previstas no projeto. Pronto, da minha parte, resta-me agradecer à doutora Telma pela clareza das suas explicações e das suas apresentações, e expressar a disponibilidade da NERLEI para tudo o que seja necessário para qualquer tipo de esclarecimento. Muito obrigado.